Muito bem, amados, vamos orar mais uma vez, vamos pedir a orientação do nosso Deus, para que tudo continue sendo feito para a glória de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez nós rendemos graças ao Senhor, porque preparou esse dia para nós. Obrigado por nos alimentar com a Tua Palavra, obrigado por cada professor que o Senhor trouxe aqui nessa manhã, por cada aluno, para aprender mais do Senhor nessa escola, que é a melhor escola do mundo, a escola bíblica dominical. Nós te agradecemos porque nós nos aprofundamos mais nas Escrituras e cumprimos aquilo que está na Tua Palavra, que é o conhecer e continuar, buscar conhecer ao Senhor. Isso é muito importante, Pai, porque os dias são maus. A atratividade do mundo tem se intensificado para fazer com que o Teu povo se esqueça do Senhor. Mas nós te pedimos, Senhor, orientação na Tua Palavra, para estarmos firmados em Teus caminhos e fazer assim a Tua vontade. Obrigado por se fazer presente nessa manhã. Que o Senhor abra os nossos corações para entendermos de maneira clara a Tua Palavra, Senhor. Porque o nosso objetivo de estarmos aqui é prestar culto ao Senhor, aprendendo muito mais da Tua Palavra. Obrigado por todos que o Senhor trouxe aqui mais uma vez. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, amados. Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8. Não sei se já aconteceu com você, alguém lhe abordar e dizer o seguinte: Deus tem um plano na sua vida. Já aconteceu isso com você? Levante sua mão só para ter uma noção. Muita gente, sei que ia ser poucas pessoas. Essa pessoa ou essas pessoas que chegaram para você e disseram: Deus tem um plano na sua vida. Essas pessoas disseram qual era o plano? Não? E você não perguntou? Quem vai saber qual é o plano de Deus? Para salvação, muito bom. Geralmente a pessoa chega, Deus tem um plano na sua vida, mas não diz qual é o plano. A gente fica assim, amém, aleluia, glória a Deus. Ficamos tão eufóricos que acabamos por não perguntar qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Hoje, você saberia dizer em uma frase curta, qual é o plano de Deus para a sua vida? Salvação? Salvação, vida eterna. Pode ser uma frase também, não precisa ser uma palavra não. Que você seja, que você faça, que você ganhe. Ser semelhante a Jesus, depois de salvo. Uma frase, um plano de Deus para a sua vida. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Salvação de vida eterna. Viver de maneira que agrada a Deus. Crescimento. Romanos capítulo 8, nós falamos muito do versículo 28, que é muito bom também, nos ajuda em muitas dificuldades. Mas nos esquecemos do 29. Leia aí Romanos 8, 28 e 29. Pronto, de acordo com o versículo 29 aí, o que é que você poderia dizer a respeito do plano de Deus para a sua vida? Sermos semelhantes a Cristo. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Esse é o maior plano de Deus para a sua vida. Te salvou? Glória a Deus. Aconteceu antes da fundação do mundo. Agora vem o processo de santificação. Deus não abre mão disso. O plano dele para a sua vida é torná-los semelhantes à imagem de Cristo, porque aos que de antemão conheceu, nós que estamos aqui, aqueles que já confessaram a Jesus como Salvador, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Para que eu possa viver como imagem de Cristo, eu tenho que fazer algo muito simples. Você tem que fazer algo muito simples que muitas vezes não faz, que é seguir os passos de Cristo. Alguém disse assim, eu vou naquele campo minado, porque eu sei exatamente onde cada mina foi colocada.
Você só tem que seguir as minhas pegadas. Ele vai, você observa e nada acontece. Você vai seguir de qualquer forma? Não. Você vai seguir as pegadas dele. O propósito de Deus para mim e para a sua vida já foi estabelecido em Cristo. Cristo caminhou por todo o campo minado e ele deixou pegadas para que eu e você viéssemos seguir. O problema é que muitas vezes pisamos fora dessas pegadas. E aí quando a coisa explode, achei interessante quando o diácono Fernando, ele orou aqui, ele disse assim: porque nós somos seus, o Senhor é o nosso dono. Se Jesus é o meu dono e Ele é o seu dono, significa que eu não tenho vontade própria, que as minhas vontades têm que estar de acordo com a vontade de Deus. Eu não posso mais fazer nada que não esteja dentro da vontade de Deus. O problema é que todas as vezes que caminhamos fora dessas pegadas, estamos fazendo a nossa vontade, não a vontade de Deus. Amados, ao longo da história, a igreja de Jesus Cristo, ela vem negligenciando isso. Ela vem com seus shows, ela vem apresentando coisas nas escrituras que não refletem, na verdade refletem, mas eles camuflam a ideia de que Cristo é a peça fundamental de Gênesis e Apocalipse. Então hoje, se fala muito nas histórias, mas não faz uma aplicação em Cristo. Se conta muito de todos os feitos de Deus, mas não faz uma aplicação em Jesus Cristo. As pessoas aplaudem e vibram com tudo que Deus fez no passado, mas nada de prático, em muitas igrejas, é colocado para a pessoa seguir os passos de Jesus. Por isso que algumas pessoas chegam até você e dizem: olha, Deus tem um plano na sua vida, e não sabe dizer qual é o plano. E muitas vezes você também nem sabia, de fato, qual era o plano de Deus. Ontem um rapaz entrou, um aluno meu, no seminário, mandou uma mensagem lá, mensagem daquelas que você copia e cola. Aí disse assim: Deus quer trazer uma bênção grande na sua vida, envie essa mensagem para 12 pessoas e amanhã você vai ver o milagre. Eu fiquei assustado porque esse rapaz, ele já exerce uma função de missionário assistido, ele é acompanhado, mas como missionário, e ele mandou isso. Aí eu falei: rapaz, que negócio é esse? Aí ele: pastor, mandaram para mim. Aí eu falei: você manda para mim? E manda para todo mundo? Ele: não, vai que acontece, vai que dá certo. Rapaz, isso é superstição cristã. Você não percebeu? Não mande para 12 pessoas e amanhã vai acontecer um milagre. Ele: sei lá, vai que acontece. Uma pessoa que está sendo assistida como missionário. Aí eu fico pensando, onde é que fica a centralidade das Escrituras e o foco maior que é Jesus Cristo, que é andarmos como Jesus. Certa vez um jovem, não é cristão, mas simpatizante, chegou para um cristão e falou assim, vou dar um nome aqui fictício, Marcos, diga uma coisa, você é cristão? Ele disse: sou. Ele: o que é que você pensa a respeito das pessoas que se dizem cristãs? Aí ele falou assim: rapaz, olha, eu sou cristão, mas eu sei que nesse país, aqui no Brasil, muitos que dizem ser cristãos, não são de fato. Aí esse jovem falou: então como é que você sabe que você é cristão? Se você mesmo está dizendo que as pessoas que se dizem cristãs não são, por que que você diz para mim que você é cristão? Sabe qual foi a resposta desse jovem? Ele gaguejou, não soube responder. Talvez você tenha aí um caderninho pronto do que é ser cristão, mas de fato você sabe o que é ser cristão? Você, como cristão, você anda nos passos de Jesus? Você faz aquilo que Jesus fez? Jesus disse: olha, eu coloquei o meu pé aqui, você pisa aqui e nada vai acontecer com você. Você tem feito isso? Qual a resposta deveria ter sido dada para esse rapaz? Como você responderia esse rapaz? Duas perguntas básicas. Primeiro, se você diz que é cristão, ou você está indagando a pessoa se ela é cristã, você tem que perguntar: você obedece a palavra? Você segue o manual? A risca? Oi.
Exatamente, nós podemos duvidar. Podemos duvidar antes que alguém diga, mas isso não seria um julgamento? Não. Jesus disse que pelos frutos conheceríamos a árvore. Aí vem o Papa e ele está cativando muitas senhorinhas, até as cristãs mesmo. Aquele sorrisão bonito, um senhorzinho abraçando, o carro aberto e tal. E fala que todo mundo é cristão. Mas a pergunta é, está cumprindo o manual? Coloca em prática aquele manual ou fica apenas no que pensa, naquilo que acha? E se está cumprindo o manual, se conhece esse manual, está andando nos passos de Jesus? Porque se eu digo que eu sou cristão, e anuncio para o mundo aí através de evangelismos, que é a palavra de Deus, e que Deus salva, e que Deus tem um plano, eu vou ficar apenas no campo do conhecimento. Além de conhecer, eu tenho que andar nos passos de Cristo. Eu tenho que fazer isso, isso vai me definir como um verdadeiro cristão. Você quer ver outra coisa interessante? Acontece muito, alguém chega para você e diz assim, um jovem, um adulto, chega para você e diz assim, meu irmão e minha irmã, eu posso vestir esse tipo de roupa? Aí aquele que se acha cristão, ele faz o seguinte, ou ela faz o seguinte, não, imagine se Jesus vestiria essa roupa. Será que Jesus vestiria essa roupa? Ah, eu posso cortar o meu cabelo dessa forma? Aí o espiritual diz, não, pense comigo, será que Jesus cortaria o cabelo dele dessa forma? Pega o nome de Jesus e de acordo com o seu achismo, diz, será que Jesus fazia isso? Mas sem entender como Jesus andou, o que Jesus fez. Apenas, será que Jesus fazia isso? Será que ele pensava dessa forma? Para entendermos o que Jesus fez, o que ele continua fazendo, eu tenho que primeiro conhecer as Escrituras e andar nos passos dele. Para isso, eu tenho esse plano, esse objetivo maior de Deus para mim e para a sua vida, que é transformar a minha imagem, a sua imagem, conforme a imagem de Cristo. E se nós não dermos espaço para o Espírito Santo agir, que é o que Paulo fala, não extingais ou apagueis o Espírito Santo, que habita em vós, é uma ordem. Se nós não deixarmos o Espírito Santo agir nas nossas vidas por meio das Escrituras, não vamos nunca andar nos passos de Jesus. Um desafio aí ao longo desses domingos pela manhã para você, apresentar de maneira clara as pegadas de Cristo, para que juntos possamos andar sobre essas pegadas. Então você é nosso convidado aí ao longo desses domingos, mas eu tenho que fazer uma pergunta desafio, porque a Bíblia nos mostra que precisamos conhecer a Deus, prosseguir nesse conhecimento, mas eu tenho que perguntar, por que devemos andar nos passos de Jesus? Por que você deve andar nos passos de Jesus? Você já sabe qual é o plano, é ser transformado à imagem dele, mas por que você deve andar nos passos dele? Pastor, Oi. queria tirar uma dúvida. O senhor falou de verdadeiro cristão. A pessoa deixa de ser cristão porque Deus sabe que nós somos falhos. Às vezes falamos alguma palavra torpe, né? Às vezes agimos de uma forma de fato que não agrada a Deus, mas pela misericórdia dele nos concede o perdão. Deixamos de ser cristãos por causa disso, porque Deus sabe que somos falhos, a nossa carne é pecaminosa, entendeu? Mas às vezes quando agimos errado, de alguma forma, nós deixamos de ser cristãos por causa disso. Talvez sua pergunta seja se perde a salvação ou se por conta dos erros. Não, porque assim, ser verdadeiramente cristão, o que segue verdadeiramente a Bíblia, né? Hoje eu não posso julgar o meu irmão se ele segue verdadeira a Bíblia, não. Quem vai julgar ele é o Senhor. Não, você pode. Entendeu? Você pode julgar se ele segue ou não, pode, pelos frutos. Sim. Por exemplo, se hoje você vê uma pessoa que se diz cristã e ela está vivendo no mundo, sem diferença alguma do mundo, você pode julgar. Você pode dizer para ela, olha, você diz que é cristã, mas as suas obras me faz duvidar. Ok. Pode, você não pode julgar a salvação, nós não podemos. Mas por conta disso, a pessoa ela deixa de ser cristã por ter cometido uma falha, por ter cometido um pecado, ela deixa a partir daquele momento. Eu usaria a palavra, deixa de exercer a sua cidadania cristã. A representatividade, ela deixa sim. Porque Jesus nos mandou para anunciar o evangelho às pessoas, em nome dele. Então eu sou um representante de Cristo, eu tenho uma cidadania dos céus, como tal eu devo andar conforme esse padrão. Se eu deixo de andar,
Porque qual é o significado de ser cristão? Cristão, a palavra, quando ela foi usada, a primeira vez que aparece está em Atos. E ela aparece com um tom pejorativo. É um tom de discriminação mesmo. Mas cristão significa pequenos cristos. Ou seja, temos um mestre, um líder, e devemos andar como ele. Somos pequenos cristos. Quando deixamos de andar, por não conhecer o plano de Deus para as nossas vidas, não estamos representando de maneira legal a Cristo. E aí vamos entrar no campo do achismo. Então, será que ele deixou de ser cristão ou deixou de representar como cristão? Talvez ele até ore, mas está vivendo uma vida desorientada. Mesmo sabendo que ele segue a Bíblia, mas cometeu um deslize. Ou seja, ele errou com o irmão, ou seja, ele cometeu um ato que desagradou a Deus. Por conta desse momento, ele deixa de ser cristão por conta disso? Não. Deixar de ser cristão, não. Se ele foi um dia um verdadeiro cristão, não. Ele está apenas desviado. Nós vamos falar aqui sábado que vem sobre pecados escravizadores. É uma boa pedida. Que algumas pessoas dizem que a Bíblia mostra lá que o crente foi liberto do poder, do domínio do pecado. Mas então por que o crente peca? Nós vamos concluir semana que vem medo e preocupação no sábado e vamos falar sobre pecados escravizadores. Pecados que ainda escravizam o crente, o cristão. Mas a pergunta é, por que eu devo andar nos passos de Jesus? Porque se parecer com Cristo é o nosso chamado. É o seu chamado. Eu tenho que parecer com Cristo. Mateus capítulo 11. Vamos lá para as escrituras mais uma vez. Mateus capítulo 11. Eu preciso parecer com Cristo, você precisa parecer com Cristo, andar em seus passos, porque é o seu chamado. Olha aí, Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30, leia lá. Vinde a mim. Tem uma palavrinha aqui que para mim, ela salta aos olhos. Alguma palavra em especial chamou sua atenção? Uma palavrinha? Vinde a mim, julgo. Lembra que parecer com Cristo é o nosso chamado. Chamado para quê? Humilde de coração. Se eu quero me parecer com Cristo, eu preciso... Eu preciso aprender dele. Eu vou pegar as outras aplicações para um momento de dor, um momento de tristeza, para fornecer esperança, mas se eu tenho um chamado, se Deus me salvou, eu preciso aprender de Cristo. Eu tenho que aprender dele, porque senão eu vou ficar no campo da especulação e vou começar a achar que tudo na minha vida está dando errado, mas por que está dando errado? Porque eu não aprendi de Cristo. Achei interessante ontem, um comentário, foi feito na autoconfrontação, que a coisa é pesada, é muito prática. Falamos sobre medo aqui, apresentamos o medo, como o medo na maior parte, ele é pecaminoso, ele tem que ser tratado. E isso mexe conosco, por quê? Porque quanto mais vamos aprendendo das Escrituras, mais reconhecemos o quanto somos pecadores, pequenos mesmo. Aí de repente eu digo assim, não, porque eu tenho um porte, eu tenho um conhecimento e eu vou seguir os passos que eu julgar certo. Vai dar errado. Aí você chora, você pede, você clama ao Senhor. Poxa, Senhor, por que o Senhor tirou isso de mim? Por que eu tenho esse medo? Por que essas coisas acontecem na minha vida? Pecados como o medo, você não trata. Mas aí talvez você que está aqui nessa manhã esteja voando um pouquinho. Poderia estar aqui conosco ontem. Falamos sobre medo e preocupação. Mais de 70 pessoas visualizaram no Facebook que ia ter isso. Ontem deu umas 62 pessoas aqui. Eu perguntei aqui no começo ontem, disse assim, quantos tiveram um medo, uma preocupação nessas 2 últimas semanas? Todo mundo levantou a mão. Algumas pessoas deram risada, papapá. Depois eu perguntei assim, quantos adulteraram aqui no último mês? Fizeram isso. Abriram um olhão. Sabe por quê?
porque associam pecado de adultério como pecado prático. Ele é pecado de pensamento também. Jesus ensinou que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, adulterará com elas, já adulterou com ela. O medo, pecado de pensamento. Aí criamos aqui uma situação, várias situações, que tentam ao medo, aproximação da morte, doença inesperada. A pergunta foi, a doença e a aproximação da morte determinam o medo? Algumas pessoas disseram que sim, mas não determina o medo. Sabe por quê? Eu falei, eu não tenho medo da morte. Outras pessoas disseram, eu também não tenho. Outras disseram, mas eu tenho. Então o problema está onde? Na situação? Está aqui, em nós. Aí nós não tratamos de coisas que julgamos pequenas, como pecado de medo e preocupação, que é tão sério quanto o adultério, e dizemos, Senhor, me ajuda, por que isso acontece na minha vida? Deveríamos, e essa foi a reflexão maior de ontem, o tempo inteiro estar agradecendo a Deus por tudo. Não ter nem a coragem para pedir nada a Deus. Ainda que a Bíblia ensine, Jesus falou, peçam, que será dado, batam, que será aberto. Mas nós não tratamos com coisas tão pequenas e queremos coisas grandes de Deus. Jesus está dizendo aqui, venham todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Aprendam de mim. Na igreja de Jesus Cristo, hoje em dia, se aprende mais do mundo, dos filósofos, do irmão que canta bem, daquele que prega com eloquência, mas pouco se aprende de Jesus. É por isso que você vê crente sofrendo. Aliás, crente sofre, mas você vê crente que não sabe lidar com o problema, porque não aprendeu nada de Jesus, nada. Se parecer com Cristo é o meu e o seu chamado. E quando a igreja ela perde esse foco, o menosprezado é Cristo. Quer ver uma coisa forte que falamos ontem aqui? Lembra que Deus falou assim, não temas, porque eu sou contigo. Aí amanhã é segunda-feira, dia de trabalho, você vai acordar cedo, vai pegar um ônibus aí lotado. O vale está uma coisa terrível. Furto de carro aí terrível. Semana passada roubaram aqui nessa rua aqui, 4 carros. Ontem fiquei sabendo aí, o nosso querido irmão Hamilton, Maria José, botaram a arma, levaram o carro dele. Está assim o Vale dos Lagos. Mas a pergunta é, eu vou ficar com medo disso? Eu vou deixar de exercer a minha função para com aquele que disse para mim, não temas porque eu sou contigo? Aí ficamos com medo, amanhã segunda-feira, vou ter que encarar aquele ônibus, acordar de manhã cedo, sujeito ao assalto. Deus disse para você, não temas, eu sou contigo. O que nós precisamos como cristãos é pisar onde Jesus pisou. Quando eu piso onde Jesus pisa, quando eu aprendo dele, eu não vou ter medo de nada. Nada. Porque não existe uma situação que venha me causar medo, exceto o temor que eu devo ter a quem? A Ele. A Ele sim, a Bíblia não somente manda temer, mas manda com temor e tremor. A Ele eu tenho que tremer, porque quando eu digo assim, eu estou com medo de sair, eu digo, Senhor, não adianta vir para cá com esse papo de dizer não temas, porque eu não vou comer essa não, Senhor, eu vou ficar com medo sim. É isso que fazemos no coração, porque não aprendemos de Jesus. Propósito de Deus para mim e para a sua vida, qual é? Qual é o propósito? Sermos, Ele não abre mão disso. Por que eu devo andar nos passos de Jesus? Porque além de parecer com Cristo ser o nosso chamado, parecer com Cristo é a minha e a sua obrigação. Senhor, o Senhor é meu dono. Jesus é meu dono. Ele me comprou. Se Ele me comprou, eu não posso fazer o que eu quero da minha vida, não. Eu não posso nem pensar como eu quero, porque eu vou prestar contas a Deus daquilo que eu penso. Sabia disso? Sabia que você vai prestar contas a Deus daquilo que você pensa? E é aí que muitas vezes nós sofremos demais, nós pecamos em pensamentos. Somos terríveis porque pecamos em pensamentos.
Mas temos que estar o tempo todo: Senhor, perdoa, eu pequei dessa forma, eu pensei dessa forma, me perdoa. Porque é a minha obrigação parecer contigo. 1 João, o discípulo, o apóstolo amado, na sua primeira carta, 1 João capítulo 2, sabe uma coisa triste que eu ouvi na quinta-feira? Eu ouvi de um crente, ele disse assim para mim: ó, pastor, ore por minha vida, porque parece que é muito mais fácil trabalhar com descrente do que com crente. Eu ouvi isso, quinta-feira. Aonde nós estamos chegando? É mais fácil, pastor, trabalhar, se envolver com descrente do que com crente. Cristãos. Olha aí, 1 João capítulo 2, a partir do versículo 3, ele diz assim, ó. Ora, 1 João 2, a partir do 3. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, o quê? Se guardamos os seus mandamentos. Aqui seria maravilhoso. Entraríamos no ramo do conhecimento. Olha, eu guardo, eu conheço os mandamentos, estão todos guardados. Ele continua, versículo 4, leia aí. Não é forte isso aqui? Aquele que diz: eu conheço a Cristo, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Quem é o pai da mentira? O diabo. E aí dizemos: eu conheço a Deus, mas não guardamos os mandamentos dele. Deus está dizendo: você é mentiroso. Marcelo, olha, você não cumpre isso aqui, você é mentiroso, cara. Não adianta dizer que conhece. Versículo 5, perdão, leia aí. Versículo 6. Olha a ideia aí de andar nos passos de Cristo. Eu só ouço, eu conheço, mas eu preciso andar como Ele andou. Tem que fazer como Ele fez. Porque senão vamos chegar aí e falar de Jesus para as pessoas, e as pessoas vão olhar para nós e dizer assim, ó: eu não quero andar com aquela pessoa não, que se diz crente. Não quero não. Ali não vou não. Naquela igreja eu não vou não. Mas não vou mesmo. Porque aquela igreja diz que professa o nome de Jesus, professa conhecer Jesus, mas não anda como Jesus andou. Então não vou, não faço. A Bíblia ensina não somente guardar, não somente aprender. Aquele que diz, permanece nele, deve também andar como ele andou. É nossa obrigação. Eu tenho que andar nos passos de Cristo, porque eu preciso parecer com Ele, e isso é nossa obrigação. Só assim Ele vai moldar o nosso caráter, amados. Todo o Novo Testamento, percebam, somos chamados para viver uma vida prática, o amor de Cristo, e damos tantas desculpas para isso. Porque aquela pessoa me faz agir assim, o trabalho que eu exerço me faz agir assim. Isso é desculpa. Pense no trabalho de Cristo. Você queria estar lá na pele dele? Pois ele trocou de lugar. Ele fez todo o trabalho que cabia a mim e a você. Tudo isso por amor. Apanhou, bateram nele de cano, mataram ele. Você acha que ele queria passar tudo aquilo no momento de dor? Mas ele fez por você, fez por mim. Então eu tenho a obrigação de andar como Cristo. Porque se eu não buscar refletir o caráter de Cristo, como é que eu posso dizer para alguém que eu sou cristão? Eu vou dizer que eu sou batista, que eu frequento a igreja batista. As pessoas hoje falam muito assim, ó: eu gosto daquele salmo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muito mais do que estar alegre por ir na casa do Senhor, é ser usado pelo Senhor na casa dele. Hoje à noite nós vamos falar sobre isso. O poder do oleiro, o poder de Deus nas nossas vidas, que somos o barro. Adoramos estar na casa do Senhor, mas é muito bom estar nas mãos do dono da casa. Por que é que eu devo andar nos passos de Jesus?
Porque se parecer com Cristo é o meu e o seu destino. Olha que maravilha, antes mesmo de Deus dizer, haja luz, Ele salvou a mim e a você. Ah, parou para pensar nisso? Antes da primeira palavra de Deus, antes dele dizer, haja luz, salvou você, salvou a mim. Efésios 1:4, volte aí. Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha que bênção de Deus para a sua vida, leia lá. Como também nos elegeu, e nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor e caridade. Quando foi que Ele escolheu você? Olha que privilégio, antes da fundação do mundo. Deus escolheu você, você que já confessou Jesus como Salvador, antes da fundação do mundo. Não confunda isso com importância, nós não somos importantes para Deus, somos úteis, somos especiais para Deus, úteis, mas não importantes. Você quer ver uma coisa? Adão e Eva, quando foram criados, eles foram especiais demais para Deus, porque senão fica uma ideia aí que nós somos miseráveis o tempo todo, bagaço do bagaço. A Bíblia fala que as nossas obras são como trapos de imundícia, mas nós somos úteis para Deus, somos importantes não, especiais para Deus. Ele fez isso com Adão e Eva. Se você voltar lá para o Gênesis, capítulo 1, tem coisas que nós lemos e passamos despercebidos, mas Deus não fez isso com nenhuma outra criatura. Gênesis capítulo 1, abra lá sua Bíblia, por favor. A partir do versículo 26, olha o que diz a palavra de Deus. Você tem? Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 1, 26. Também disse Deus, isso aqui no 6º dia, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amados, isso aqui é privilégio, que nenhum animal teve. Se você aprendeu na escola, se tem alguém aprendendo em faculdade que o homem é animal racional, esqueça isso. O homem não é animal racional. O homem é criatura de Deus. Homem é homem, animal é animal. Os animais foram feitos no 5º dia. O homem no 6º. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem. De que forma? A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E olha o que Deus fez e não fez com nenhuma outra criatura. Versículo 28, leia aí. Deus fez o quê? Abençoou. Deus os abençoou. E disse, sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Deus falou isso aqui com algum animal? Não, Deus deu os animais para serem dominados pelo homem. E disse mais, a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim fez. E olha que coisa maravilhosa, versículo 31, leia lá. E era o quê? Muito bom. Cada etapa da criação viu Deus que era bom, mas quando Ele faz o homem, viu que era muito bom. A obra-prima das suas mãos. Só que o primeiro homem falhou. O primeiro Adão falhou. Deus então envia um segundo Adão, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, como segundo Adão, está lá nas cartas de Paulo, ele diz, olha, é só pisar aqui, ó, um passo de cada vez. Se vocês pisarem, vão ser abençoados. Coisa que Adão teve a oportunidade de fazer e não fez. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos deixou os seus passos para serem seguidos. Deus nunca
Nunca abandonou esse objetivo, esse plano. O plano dele é transformar, moldar o meu caráter e o seu em semelhança ao de Jesus. Mas você tem que cooperar com isso. É o processo chamado de santificação. Porque se você não quiser, mesmo você sendo salvo, se você não quiser, o Espírito Santo ele não vai agir. O Espírito Santo ele age, ele salva. E ele começa a convencer, começa a capacitar. Mas se você diz, eu não quero crescer, não quero aprender, você não vai para lugar nenhum. Vai ficar parado, ficar estagnado. E não tenha dúvidas, Deus vai usar todas as coisas para cumprir o destino dele traçado para nós. Porque ele não abre mão. Fomos chamados com um propósito: sermos a imagem de Jesus Cristo. Os passos estão aí. A ideia é você aprender a andar sobre esses passos. Pai, obrigado. Mais uma vez te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo conforto da Tua palavra. Te agradecemos porque nós não merecemos, Senhor, ser chamados de Teus filhos, porque nós somos tão falhos, tão necessitados de Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a enxergar através da Tua palavra, que é o nosso espelho, os Teus passos, de maneira bem clara, para que venhamos segui-los e viver uma vida, a vida que o Senhor quer para nós. Senhor, não é fácil, porque a nossa carne, ela grita, ela vai gritar muito no meio do Teu povo, mas eu creio no poder da Tua palavra, que não volta vazia, e o Senhor tem nos ensinado dia após dia, porque o Senhor é o nosso, além de ser o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Então, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa refeição que o Senhor nos tem dado aqui na Igreja Batista Esperança. Obrigado por nos mostrar de maneira tão clara e tão simples que é possível, mesmo com lutas, é possível seguir os Teus passos. Nós apresentamos nossas vidas a Ti, confiados na Tua provisão, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.